O segundo trailer de Viúva Negra nos mostrou coisas inéditas do filme, esclarecendo um dos maiores detalhes da trama, o enredo. Mas o que ninguém esperava mesmo era essa cena do que parece ser partículas PIN na mão da própria Natasha Romanoff. E caso realmente seja isso, isso pode mudar completamente toda a história do filme e, é claro, o futuro da personagem da Viúva Negra. E vai ser isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Eu sei, vocês já estão ansiosos, então vamos lá. Mas antes, você que é nerd de carteirinha aqui do Nerd Clube Brasil, vai logo deixando seu like. Você que é novo aqui, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para sempre ficar ligado quando sair vídeo novo. E tá a fim de ficar por dentro de todas as notícias nerds e, é claro, os memes? Então segue a gente lá no nosso Instagram, o @NerdClubeBrasil. O print do momento exato em que vemos a Viúva Negra segurando as supostas partículas PIN mostra também Natasha Romanoff conversando com Helena Belova. O trailer não foca muito nesse exato momento, até porque é um take muito rápido por sinal. Durante um mísero segundo, em um pequeno close da mão da Natasha Romanoff, podemos ver algo que sem dúvida se parece muito com uma partícula PIN. Até porque, né, ao longo desse UCM a gente já consegue identificar uma partícula PIN, né? É um vidrinho pequeno que tem um líquido vermelho e é isso aí, isso é uma partícula PIN. E é claro que no momento em que esse trailer saiu e os portais geeks começaram a postar essa imagem das partículas PIN, das supostas partículas PIN, os fãs lá do Twitter foram à loucura. Pra vocês terem uma ideia, logo de cara, muitos deles ficavam falando que sim, isso eram as partículas PIN que os Vingadores usaram lá em Vingadores Ultimato para viajar no tempo. E por falar em Vingadores Ultimato, outra discussão que é muito levantada sobre esse filme da Viúva Negra é em que tempo ele é ambientado. Será que é no passado, no presente ou no futuro do UCM? E bom, a resposta para essa pergunta pode ser sim respondida se descobrirmos se aquele objeto na mão da Viúva Negra era realmente uma partícula PIN. Até porque se isso for de fato uma partícula PIN, vai passar pano para muita teoria de que a Viúva Negra pode estar viajando no tempo, por exemplo, e isso consequentemente muda toda a história que conhecemos sobre o filme da personagem. E bom, como eu falei do Twitter ainda há pouco, algumas teorias por lá, elas até que fazem sentido. Eu, por exemplo, achei essa teoria que eu vou mostrar agora aqui pra vocês, e bom, ela é meio confusa e tudo mais, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se liga só. Esse usuário no Twitter, após ver essa imagem, disse o seguinte: talvez a Natasha, antes de ir para o Volmir, volte no tempo, e por isso que estamos tendo um filme da Viúva Negra depois de Endgame, e talvez como resultado ela ainda esteja viva. Fecha aspas. Bom, apesar dessa teoria, como eu disse, ser meio louca, vamos relembrar um pouquinho do exato momento em que a Viúva Negra morreu lá em Volmir e vamos teorizar como é que ela poderia ter feito tudo isso. Quando vimos a Viúva Negra pela última vez, ela estava morta em Volmir depois de se sacrificar para que Clint Barton pudesse levar para casa a Joia da Alma, e isso vocês devem lembrar, né? E gurizada, é o seguinte, eu não sei se eu tô enganado, mas se não me falha a memória, ela tinha sim uma partícula PIN que seria justamente para ela voltar pro futuro. Vocês concordam comigo, né? Esse pequeno detalhe que a gente acabou de lembrar aqui pra vocês torna essa teoria ainda mais possível, mas enfim, né, vamos continuar. Se a teoria da viagem no tempo estiver correta, há apenas um momento em que ela poderia ter conseguido usar a partícula PIN, que seria em um lugar entre o topo do penhasco e o fundo. Vamos supor então que ela usou essa partícula PIN no momento em que ela estava caindo do penhasco, beleza? Natasha poderia muito bem ter viajado no tempo para visitar alguns momentos importantes da sua vida, algo semelhante a passar a sua vida diante dos seus olhos, algo mais ou menos assim. E como ela só tinha partículas PIN suficientes para uma viagem de ida e de volta, como aprendemos lá em Vingadores Ultimato, caso ela viajasse pro passado, a sua primeira parada teria que ser justamente em um lugar onde ela conseguisse pegar mais partículas PIN. Sendo assim, ela poderia ter roubado dos próprios Vingadores, ou quem sabe diretamente do laboratório de Rick Pym. E aí então ela partiria em sua aventura no tempo, porém ela perceberia de alguma forma que a sua família precisava da sua ajuda. E ok, né rapaziada, essa teoria ela é boa, ela é legal e tal, mas como toda teoria, ela tem os seus furos. E esse furo, por sinal, é um furo gigantesco, afinal ele descarta totalmente o sacrifício pela Joia da Alma que a Viúva Negra fez em Vingadores Ultimato. Então, né, infelizmente isso acontece. Partindo agora para outro achismo, a gente tem esse Twitter que eu acabei de achar. Nesse tweet vemos alguém falando que esse objeto vermelho se parece com alguns projéteis que a Viúva Negra usa para disparar contra seus inimigos. Será então que esses pequenos refis serviriam como uma espécie de munição para a mordida da viúva? Afinal, até no próprio trailer vemos algumas cenas dela usando alguns desses materiais que, bom, eles são bem parecidos, a gente não pode negar. Até pode ser mesmo que esse refil seja apenas uma espécie de munição ou quem sabe alguma outra arma de espiã. Se a gente pensar bem, bom, isso até faz sentido, né? Partindo agora por uma teoria que, bom, é até um pouquinho cômica, vamos dizer assim, algumas pessoas também lá no Twitter estão se questionando se estavam vendo uma joia do infinito. E caso fosse uma joia, essa joia seria a joia da realidade, ou o éter. Bom, é vermelho e tal, então eles justamente pensaram que seria a joia do infinito da realidade. E bom, eu não sei vocês, né? Mas, cara, pra mim, não tem
nada a ver com uma joia do infinito aquilo. Não é o éter. Eu tenho certeza absoluta, eu coloco minha mão no fogo que aquilo realmente não é o éter. Até um usuário no Twitter, quando viu que poderia ser talvez uma joia do infinito que a Viúva Negra estivesse segurando, ele comentou exatamente o seguinte: vamos, por favor, que a fase 4 não seja sobre pedras mágicas. E bom, rapaziada, se por acaso esse objeto que a Viúva Negra tá usando é, sei lá, uma munição pra ela, é por acaso uma partícula PIN, é a joia do infinito, e se infelizmente, rapaziada, a gente não tem como afirmar aqui pra vocês. Quem sabe talvez seja até mesmo o soro pra transformação do Hulk vermelho? Cara, é teorias, teorias e mais teorias. Infelizmente, é isso que a gente tem pra trazer aqui pra vocês. Mas agora vem um fato: se por acaso isso é uma partícula PIN, é uma munição, é uma joia do infinito, bom, a gente só vai conseguir descobrir realmente no filme da Viúva Negra. Mas enfim, gurizada, mais um vídeo nosso chegou ao final. Eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo de hoje. Se curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal e também ativa o sino das notificações para sempre ficar ligado quando sair vídeo novo. E segue a gente também no nosso novo Instagram, o @NerdClubBrasil, para ficar por dentro de todas as notícias e, é claro, trocar uma ideia comigo. Mas e aí, nerd, pra você esse objeto misterioso que a Viúva Negra estava nas suas mãos era o quê? Eram as partículas PIN? Era munição? Ou quem sabe talvez uma joia do infinito? Deixa a opinião e, é claro, as teorias de vocês aqui no campo dos comentários, que eu quero muito saber. Muito obrigado mesmo de coração a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!